tratamento restaurador atraumático. Agora a gente vai para o quiz 868, também do Instituto Zambini, falando do mesmo concurso, em Embu das Artes. Mucosa da cavidade bucal apresenta-se como uma úlcera de pequenas dimensões que progride para uma úlcera infiltrativa ou úlcera vegetante. Suas bordas, na maioria das vezes, são nítidas, elevadas e endurecidas, possuindo base firme e endurecida. Na sua evolução, perde a elasticidade, movendo-se como um todo inflexível. Na infiltração, está ao redor da porção ulcerada em quase todas as lesões. No início, indolor, porém, no seu desenvolvimento, a dor se apresenta tardiamente. Sangra facilmente e é friável ao corte. Essa lesão é: alternativa A, hiperplasia ulcerativa, B, queilite angular, C, carcinoma espinocelular, ou D, candidíase. Não é uma questão com grandes dificuldades, uma questão que é uma questão bem tranquila pelo enunciado, não geraria, né, uma dúvida muito grande, até porque as alternativas facilitam bastante. Alternativa A, hiperplasia ulcerativa, B, queilite angular, C, carcinoma espinocelular e D, candidíase. Por toda a história, por tudo que ele comenta no enunciado, a alternativa mais plausível nessa situação é o carcinoma espinocelular. Lembrando que o carcinoma espinocelular tem diversas outras sinonímias, como, por exemplo, carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas. Você não pode perder uma questão por não saber sinonímia. Então, coloca aí no seu caderninho, carcinoma espinocelular é igual a carcinoma de células escamosas, que é igual a carcinoma epidermoide. Quais são os maiores fatores causais quando a gente pensa do carcinoma espinocelular intrabucal? Seria o cigarro e, mais precisamente, né, se houver associação de cigarro e álcool, aí está feito o fator etiológico mais bombástico. Então, isso é um detalhe bastante importante. Carcinoma espinocelular intrabucal tem bastante relação com cigarro, tabaco e associação com álcool. O álcool sozinho, por si só, ele não tem esse poder de iniciação e promoção em relação ao carcinoma espinocelular. Mas para outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de fígado, pode haver essa correlação, né, entre o álcool e esses tipos de carcinoma. Então, isso é um detalhe bastante importante e carcinoma espinocelular é a resposta correta, sem grandes dificuldades nessa questão, né, é uma questão que não geraria muitas preocupações. Um detalhe bastante importante durante o enunciado é que fala que na mucosa da cavidade bucal apresenta-se como uma úlcera. Essa é a característica principal, né, em termos de lesão fundamental das lesões carcinomatosas, os carcinomas espinocelulares. Lembrando que quando a gente fala do carcinoma, por exemplo, em região de lábio inferior, o fator etiológico associado não seria o cigarro e álcool, e sim a radiação solar, que seria relacionada aos carcinomas de lábio. Os carcinomas de lábio também é um detalhe bastante importante, que eles têm uma correlação maior com um melhor prognóstico quando comparados com carcinomas de intrabucais. Por exemplo, carcinomas de borda lingual, carcinomas de soalho bucal. O carcinoma de lábio inferior, geralmente acontece em lábio inferior, são mais bonzinhos do que esses carcinomas de dentro da boca. E como o enunciado fala que ela se inicia, né, como uma úlcera infiltrativa. Por que infiltrativa? Quando a gente pensa em carcinoma, carcinoma é uma neoplasia epitelial. Essa neoplasia epitelial, o epitélio, começa a proliferar em direção ao tecido conjuntivo. Quando acontece essa infiltração em direção ao tecido conjuntivo, pode acontecer o quê? Pode acontecer as famosas metástases, porque no tecido conjuntivo a gente encontra células vasculares, né, vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos, que é a principal via de disseminação, por onde pode acontecer todas as metástases à distância. Então esse é um detalhe também bastante importante. Outro detalhe importante é essas características, bases, né, nítidas, elevadas, endurecidas. Por que fica endurecida? Porque existe uma proliferação intensa celular de células epiteliais naquela região. E aí essa base fica endurecida. Mais células, mais essa característica acontece. Ela acaba perdendo elasticidade e ela acaba se tornando inflexível, né, endurecida, rígida. Isso é um detalhe importante. E no início é indolor.
esse é um dos fatores que mais atrapalha o diagnóstico em relação ao carcinoma espinocelular, porque o paciente acaba não procurando a gente enquanto a lesão não dói, né? Porque ele pensa, é uma alteração, um problema que eu tenho, uma afta que não dói, então não há necessidade de procura dos dentistas. Então, por isso que isso também é um dos fatores mais importantes quando a gente pensa em atraso diagnóstico, porque o paciente acaba não procurando um profissional de saúde quando ele não encontra ou não enxerga um problema claro. Então, esse é um problema bastante importante. Agora a gente vai para o quiz seguinte, que é o quiz 869.